Boa tarde a todos, bem-vindos a mais um Ginecologicamente Falando. O nosso episódio de hoje é sobre mastalgia, que é algo que amedronta muitas mulheres, afinal, elas sempre pensam que às vezes é a possibilidade de ter um câncer de mama, é um sintoma muito frequente, muito incômodo, e muitas vezes é relacionado pelas próprias pacientes como um prelúdio do câncer mamário. Para esclarecer as principais dúvidas referentes à mastalgia, hoje temos o professor Marcelo Leal Sklovitz, graduado em Medicina pela nossa UFPEL em 1998, mestre também em Epidemiologia pela UFPEL em 2002, e atualmente é professor de Obstetrícia e Ginecologia na Universidade Católica de Pelotas. Além de atuar nas áreas de Obstetrícia, Ginecologia e Mastologia, ele também tem muita ênfase em cirurgia ginecológica minimamente invasiva, atuando ativamente na UFPEL e na UCPEL. Muito obrigado pela disponibilidade, professor Marcelo. Como é que o senhor está? Tudo bem? Tudo bem, muito obrigado. É um prazer participar, do podcast, trazer aí a minha colaboração para levar informação, para as pessoas, que é uma coisa tão importante. Eu agradeço bastante o convite, é um prazer estar aí com vocês. Convidado sempre muito querido aqui no nosso podcast. Vamos dar início. Nossa primeira pergunta para hoje é uma definição mais clássica. Afinal, o que seria a mastalgia ou a dor mamária? O conceito é simples, A mastalgia é a dor mamária, A algia mamária é uma situação que acomete a grande maioria das mulheres em algum momento da sua vida. É uma queixa extremamente frequente nas consultas, tanto ao ginecologista quanto ao mastologista. Eu diria que até é a queixa mais frequente, Depois dela aí vem os nódulos mamários, alteração nos exames de mama, nos exames de imagem, o derrame papilar, que é a saída de secreção através do mamilo, e essas queixas todas vêm logo após a mastalgia, que é realmente a mais frequente. Tem alguma idade que ela acomete mais as mulheres? De uma idade de maior acometimento? Na verdade, toda mulher pode ter dor mamária, mas existem alguns momentos da vida que realmente as mulheres apresentam mais. A partir do momento que as mulheres começam a menstruar, começam a sofrer a ação dos hormônios produzidos pelos ovários, que vai ser aí na pré-adolescência, adolescência, elas já vão estar suscetíveis à dor mamária. A partir daí, essa queixa começa a ser mais frequente. As mulheres também em climatério, próximas de menopausa, também têm com uma certa frequência dor mamária, mas com certeza ao longo desse período reprodutivo que a gente diz, o que chama de menacme, que é o período em que as mulheres estão menstruando, estão ovulando, estão com a função hormonal ovariana em atividade, é um período extenso, longo, mas é o período realmente que elas têm mais dor mamária. Tem diferentes tipos de mastalgia, certo? Como que a gente diferencia um do outro? Na verdade, a gente tem 3 tipos básicos, de mastalgia. A gente tem a mastalgia cíclica, que é a mais frequente, que está relacionada a isso que a gente estava falando. A partir do momento que as mulheres têm ciclos menstruais, elas estão sofrendo oscilações hormonais, ao longo do mês, ao longo do ciclo, e isso muitas vezes faz com que a mama tenha dor, principalmente nos 2, 3 dias que antecedem a menstruação. A grande maioria das mulheres tem algum grau de dor mamária. Então, essa mastalgia relacionada ao ciclo menstrual, relacionada à proximidade com a menstruação, é o que a gente chama de mastalgia cíclica. Depois nós temos a mastalgia não cíclica, que é a mastalgia que não está relacionada ao ciclo menstrual. Em geral, é uma mastalgia mais constante, que não tem alteração com a proximidade do ciclo menstrual. Em geral, é diferente da mastalgia cíclica. A mastalgia cíclica, em geral, as 2 mamas doem, uma pode doer mais que a outra, mas em geral é uma dor mais difusa, bilateral. A mastalgia não cíclica, ela em geral é uma dor localizada, pode ser numa mama só, numa região só da mama. Na mastalgia cíclica, a causa é hormonal, Na verdade, é uma suscetibilidade, uma sensibilidade mamária em relação a oscilações hormonais. As causas da mastalgia não cíclica, aí, na verdade, existem algumas patologias, em geral benignas da mama, que podem fazer com que o paciente tenha dor mamária. E depois a gente teria um terceiro tipo de mastalgia, que seria a mastalgia não mamária.
Na verdade, isso é uma dor que a paciente sente na mama, mas a causa não é mamária, mas em geral essa dor ocorre em tecidos que estão próximos à mama, se irradiam para a mama e acabam trazendo dor mamária também. Por exemplo, existem algumas situações, nevralgia do nervo intercostal, do nervo que está entre uma costela e outra, que eventualmente pode trazer dor e essa dor pode se irradiar para a mama. Uma situação de herpes zoster, infecção viral que acomete o nervo intercostal, também dói nessa região intercostal, pode se irradiar para a mama também. Existem outras situações, por exemplo, existem mulheres que têm a junção da cartilagem e do osso da costela próximo ao externo, próximo ao osso central do peito. Existem mulheres que têm um aumento de volume dessa região, dor nessa região que também pode se irradiar para a mama. Existem outras situações também, atualmente tromboflebite de vasos superficiais da mama ou próximos da mama podem trazer dor mamária, mas irradiados para a mama, mas não especificamente originados na mama. Precisa examinar, precisa fazer os exames de imagem, mamografia, ultrassonografia, mais raramente ressonância magnética nuclear de mamas. Quando essa paciente retorna com esses exames, a gente ou diagnostica a patologia e faz o tratamento específico da patologia, de um nódulo benigno ou um nódulo suspeito, eventualmente um cisto mamário. Isso é muito comum, pacientes após os 30 anos, muitas têm cistos mamários e esses cistos às vezes atingem volumes consideráveis e com muita frequência doem. Interessante disso é que quando a gente diagnostica na consulta com o exame de imagem, a gente pode fazer uma punção com agulha fina, esvaziar esse cisto na consulta e imediatamente já alivia a dor da paciente. Então isso já tranquiliza a paciente e já alivia. Mas tem esse aspecto que eu tinha te dito, que muitas vezes a gente examina, faz exames, não tem alteração nenhuma, e isso nos possibilita dizer para a paciente que está tudo normal, que está tudo bem, possibilita que a gente tranquilize a paciente, eventualmente recomende que ela use um analgésico simples quando tiver dor mamária. Isso por si só, essa tranquilização, muitas vezes já trata a dor mamária, já reduz muito e até elimina a dor mamária da paciente. Mas, como eu te disse, aqueles casos mais severos, mais persistentes, onde esse manejo não funciona, eventualmente tem que lançar mão de algumas medicações, desde fitoterápicos, analgésicos, até medicações que fazem um bloqueio hormonal. Aproveitando que tu mencionou esses casos mais severos que necessitariam de um acompanhamento melhor, uma pergunta mais para os acadêmicos do ambulatório. Teria algum sinal de alerta durante o exame físico do paciente com dor mamária? Com certeza, a paciente na faixa etária mais acometida por câncer mamário, pacientes na quinta, sexta década de vida, essas a gente tem que pensar mais em câncer de mama. Quando essas pacientes têm algum abaulamento, retração, distorção da mama, distorção da anatomia da mama, retração de mamilo, derrame papilar, saída de secreção através do mamilo, principalmente quando é em água de rocha, que é uma água bem límpida, uma secreção bem límpida, ou então sanguinolenta, essas são as situações que são um sinal de alerta no exame físico, na abordagem inicial. Seria mais ou menos isso que chamaria a atenção. Tem situações que as pacientes chegam com um nódulo palpável, com um nódulo endurecido, irregular, pétreo, que a gente diz. Isso é altamente sugestivo de câncer mamário. Então essas pacientes, às vezes, antes de fazer um exame de imagem, elas já acabam tendo a sua mama biopsiada. Com frequência, a gente acaba tendo um diagnóstico histológico antes de ter um diagnóstico de imagem. E uma outra coisa importante assim da gente falar a respeito de mastalgia é a questão do tabagismo, do fumo. O fumo, na verdade, a relação dele com o câncer de mama não é bem clara. Existem alguns estudos que até relacionam o fumo com um aumento de risco para câncer de mama. Mas, basicamente, o fumo ele aumenta o risco de patologias inflamatórias e infecciosas da mama. O fumo ele basicamente faz uma
metaplasia dos ductos mamários, ele obstrui ductos, faz com que esses ductos se dilatem, causem ectasia ductal, se forma uma exudação, uma secreção que se acumula nesses ductos, e essa secreção muitas vezes pode infectar, pode se traduzir como um derrame papilar, que normalmente é acinzentado, e na verdade essas pacientes que fumam, elas com muita frequência, elas têm dor mamária mais importante. A dor mamária, a mastalgia, ela está muito relacionada com o fumo. Então, muitas vezes as pacientes chegam para a gente na consulta com queixa de dor mamária, se exclui alterações na mama, mas aí a gente, na anamnese, viu que essa paciente fuma, né? Então, a primeira coisa que a gente faz é recomendar que ela pare de fumar. Parando de fumar, tende a reverter essas modificações que fazem na mama, esse estímulo inflamatório na mama, e tende a melhorar a mastalgia. Sem falar que o fumo também acaba causando mastites, abscessos mamários, né, abscessos recorrentes, né, que muitas vezes acabam necessitando de um tratamento cirúrgico, além de tratamento com antibiótico. Então, realmente, assim, o fumo ele é um hábito extremamente nocivo para a mama, sem falar em outros órgãos, outros tecidos. Nossa próxima questão era sobre os exames de imagem. Teria, nesse caso, algum exame de imagem específico mais indicado? Na verdade, o exame que já foi amplamente testado, estudado como rastreamento do câncer de mama é a mamografia. Ela possibilita a detecção de alterações subclínicas, um nódulo ou um grupamento de calcificações, às vezes com 1, 2 milímetros, muito antes de se tornar palpável, né, a gente tem condições de diagnosticar através da mamografia. Por isso, a mamografia é o exame de escolha para rastrear o câncer mamário. O Ministério da Saúde fala em iniciar a partir dos 50 anos. As entidades de mastologia, de radiologia em todo o mundo divergem um pouco disso. Recomendo a partir dos 40, a maioria, a partir dos 45, acham mais tardio esse início aos 50 anos. Porque, na verdade, a evidência de que rastrear com mamografia reduz mortalidade por câncer de mama a partir dos 50 anos é bastante clara. Entre os 40 e 50 anos, essa evidência não é tão clara, tão evidente quanto na faixa etária a partir dos 50 anos. Analisando esses estudos, meta-análises que se tem, as revisões sistemáticas, e baseado nisso, né, essas diretrizes das sociedades de mastologia, de radiologia, de oncologia, suportam realmente que a gente inicie a partir dos 40 anos o rastreio mamográfico. O ultrassom, ele é um exame complementar, é um exame que ele vai ser bom para diferenciar um nódulo se é cístico ou se é sólido. Nas mulheres com mamas densas, que a mamografia tem uma sensibilidade menor, a ultrassonografia vai acrescentar sensibilidade para esse rastreamento. Mas ela é um exame complementar, ela nunca vai substituir a mamografia como método de rastreamento. E depois, a ressonância magnética das mamas é um exame bastante específico, que tem indicações precisas, assim, e são poucas as indicações. Ela não é um exame de rastreamento, ela é um exame, quando existe patologia, para diferenciar algumas situações, ela é útil, mas não é um exame de uso universal, até em função do custo. Mamas, prótese mamária, se indica a avaliação, o rastreamento com ressonância magnética, apesar de que a mamografia somada ao ultrassom vão ter uma sensibilidade bem próxima da ressonância como rastreio do câncer mamário. A ressonância também, na pesquisa de câncer oculto, né, é uma situação mais rara, mas às vezes tu tens um linfonodo axilar comprometido, palpável, biopsia, e esse linfonodo vem metastático de câncer de mama. E nos exames usuais, na mamografia e ultrassom, a gente não localiza esse tumor. Então, a ressonância nessa situação ela pode ser útil para essa localização, já que ela não é um exame puramente de imagem, ela usa um contraste, e a curva de absorção e de eliminação desse contraste também nos dá uma ideia de benignidade ou de malignidade. Então, é um exame que pode ser útil para isso, às vezes para avaliar multifocalidade, multicentricidade do câncer de mama, a gente avaliar se existe mais algum foco além daquele nódulo que a gente já diagnosticou, também pode ser útil. Existe uma situação que se chama cicatriz radiada. A
pacientes que foram submetidas à cirurgia mamária, ou benigna ou por câncer mamário, nos exames de segmento, muitas vezes a gente percebe uma imagem irregular, espiculada, que se assemelha à imagem do câncer de mama, mas pode ser simplesmente uma cicatriz pelo procedimento cirúrgico, pela radioterapia. Então, nessas situações, né, para diferenciar a cicatriz radiada do câncer mamário, de uma recidiva do câncer mamário, a ressonância magnética ela é bastante útil também. Só que, claro, é um exame mais caro, ele não é um exame acessível pelo SUS mesmo, é um exame bastante difícil de conseguir. Já os convênios contemplam, mas realmente assim, uma grande maioria das pacientes são usuárias do SUS. O acesso a esse tipo de exame mais complexo, específico, é mais restrito. Temos vários exames de imagem, né? Várias opções. Sim. Tu já aprofundou um pouco nas outras respostas, mas a gente queria saber no que se basearia o tratamento da mastalgia, assim. Nos casos mais leves, né, na verdade existe assim, uma recomendação da gente tentar medicar o mínimo necessário, certo? Mas vão ter situações que a gente vai precisar usar a medicação. Normalmente a gente começa, né, para casos leves, moderados, a gente começa com fitoterápicos, certo? Que seriam assim o óleo de prímula, né? Que na verdade são ácidos graxos, são óleos essenciais, né? Ácido gama-linoleico, né? Que são ácidos graxos essenciais, né? Que teriam alguma ação no metabolismo da dor mamária. A gente observa assim que o uso dessa medicação, que o mais comum é o óleo de prímula, que é também chamado de óleo de borragem, que se faz em farmácia de manipulação, tem até pronto assim umas cápsulazinhas gelatinosas, né? E ele funciona bem, ele tem uma boa ação nas mastalgias, principalmente cíclicas, de baixa ou até média intensidade, certo? Existem uns produtos que são mais purificados, né? Que aí são o ácido gama-linoleico, ácido linoleico, que são os ácidos graxos mais purificados, parecem ter parecem funcionar melhor. E aí tem alguns nomes comerciais, o mais comum deles é o Gamaline V, certo? Existem também a vitamina E, é uma medicação que também se usa bastante para essas situações. Existem produtos que até associam as duas coisas, né, os ácidos graxos com a vitamina E. Acho interessante, até confesso que tenho prescrito mais essa preparação que associa os dois. Acho que é interessante. Depois disso, né, a gente cai nas medicações bloqueadoras hormonais. Claro que na dor não cíclica, né, ou na dor não mamária, às vezes a gente usa os próprios anti-inflamatórios não esteroidais, né, que existem vários, né. É muito comum, assim, pacientes que às vezes fazem academia, fazem exercício físico mais intenso, essas pacientes às vezes têm uma dor na musculatura peitoral que se irradia para a mama. E muitas vezes elas vão à consulta e com essa dor e a gente examina, palpa a musculatura peitoral e a gente percebe com clareza assim que a dor é na musculatura, né, e não na mama, é simplesmente a dor irradiada para a mama. E junto com a anamnese, né, elas dizendo, eu passei a fazer academia, estou fazendo crossfit, estou fazendo, né, musculação, então a gente acaba concluindo, né, e muitas vezes a gente dá para essa paciente usar um anti-inflamatório ali por alguns poucos dias, né, e isso resolve. Mas então, né, desses fitoterápicos, dos anti-inflamatórios não esteroidais, a gente acaba pulando para os bloqueadores hormonais, certo? Existem alguns deles, existem os bloqueadores da prolactina, né, que uma das hipóteses assim da mastalgia seria seriam as flutuações de produção da prolactina, né? Então, bromocriptina, cabergolina são
medicações bloqueadoras que reduziriam a produção da prolactina, certo? Então essas seriam umas medicações que podem ser usadas. E depois existe o danazol, que é um bloqueador hormonal, né? Bloqueia os receptores hormonais na mama, com isso diminui a dor mamária. E o próprio tamoxifeno, que a gente usa no tratamento do câncer mamário, o tamoxifeno ele é uma medicação que ele se liga nos receptores hormonais da mama e bloqueia esses receptores, evitando o efeito proliferativo na mama, certo? A gente usa essa medicação, via de regra, por 5 anos depois do tratamento do câncer de mama para as mulheres que têm receptores hormonais positivos no tumor, certo? Mas a gente utiliza para essas situações de mastalgia severa numa dose menor. No câncer de mama a gente usa 20 miligramas por dia, na mastalgia a gente usa 10 miligramas por 60, 90 dias, e realmente, assim, para as mulheres que têm mastalgia severa e incapacitante, o tamoxifeno é uma medicação que funciona muito bem. A maioria das pacientes que usam, elas voltam e dizem para a gente que foi que nem tirar com a mão. Né? Então tem um resultado muito bom. Mas a gente tem que ter cuidado assim, no uso dessas medicações mais potentes, porque elas têm efeitos colaterais mais importantes, elas são medicações mais caras também, né? O uso prolongado delas pode trazer algum problema. Por exemplo, o tamoxifeno, ele pode induzir uma menopausa temporária que até pode acarretar a falência ovariana definitiva, certo? Pode causar também hiperplasia do endométrio, causando hiperplasias e eventualmente até câncer de endométrio. Então a gente tem que ter um certo cuidado, assim, principalmente com o uso prolongado, certo? Mas eu te diria assim que na prática clínica, né, a gente termina usando essas coisas assim. Quando a dor é muscular, a gente usa o anti-inflamatório não esteroidal. Para as dores cíclicas leves a moderadas, a gente inicia usando os ácidos graxos e a vitamina E. Depois disso, né, para as pacientes refratárias a isso, que têm mastalgia mais intensa ou as que já têm uma apresentação de mastalgia mais severa, incapacitante, para essas a gente acaba partindo mais para o uso do tamoxifeno mesmo. Entre todas essas outras que eu te falei, os bloqueadores da prolactina, o danazol, né, que é um outro bloqueador hormonal, existe o Zoladex também, que é um injetável que é caro, que a gente usa muito para endometriose, também é uma possibilidade, mas de todos esses, assim, o que termina não sendo tão caro e que é bastante efetivo e que termina sendo mais seguro também é o tamoxifeno. Então, basicamente, são essas as alternativas que a gente tem e usa aí para mastalgia. Isso é uma questão que, claro, gera um pouco de controvérsia para os médicos, para os nossos podcasts, gera uma controvérsia, mas além do tratamento medicamentoso, tem alguma medida comportamental que possa aliviar ou até reduzir a dor mamária? Sim, com certeza. Isso é uma coisa importante, a atividade física, a alimentação balanceada, alimentação saudável, ela tende a melhorar a dor mamária, o abandono do fumo, não fumar, coisa importante também. O consumo de álcool, o consumo excessivo de álcool, ele aumenta o risco para câncer de mama, mas também pode acabar levando a taxa maior de mastalgia. Então, basicamente isso, assim, a prática de saudáveis, áreas, atividade física, manutenção do peso, do índice de massa corporal, isso tudo tende a melhorar o funcionamento hormonal, o funcionamento ovariano e também acabar reduzindo a mastalgia. Certo, perfeito. Para finalizar, eu queria saber se o senhor teria alguma consideração adicional sobre a dor mamária, ou até mesmo alguma dica ou comentários para nossas pacientes que ouvem os podcasts ou que têm tais sintomas em casa agora, se poderiam fazer alguma coisa, se teria algum comentário, alguma indicação. Acho que o importante é praticar esses hábitos saudáveis. Isso aí seria uma forma de prevenção, tanto da mastalgia, da dor mamária, quanto do câncer de mama.
No surgimento de dúvidas, assim, dor mamária mais intensa, surgimento de nódulo, principalmente nas pacientes que têm uma história familiar de câncer de mama, essas pacientes não devem hesitar em procurar o médico, o ginecologista, o mastologista, para que avalie bem o que está acontecendo e para que se faça o tratamento adequado, aconselhamento adequado nessas situações. Acho que basicamente é isso. Além, é claro, assim, das mulheres a partir dos 40 anos, essas mulheres têm que ter as suas mamas avaliadas periodicamente. O ideal seria a cada ano, ou no máximo a cada 2 anos, que essa paciente procure o ginecologista ou o mastologista, que façam os exames, façam a mamografia, principalmente, como método de rastreamento do câncer mamário. Seriam as recomendações principais. Certo, professor. Gostaria de agradecer imensamente pela tua presença no nosso podcast de hoje, que é um convidado muito querido nosso. Perfeito, Felipe. Prazer estar aqui colaborando no podcast. Saliento mais uma vez que levar informação às pessoas é uma forma de prevenção de doenças, à medida que as pessoas são mais esclarecidas a respeito das situações de saúde, com certeza elas acabam tendo hábitos mais saudáveis, procurando a ajuda médica, a ajuda de saúde em tempo hábil de resolver os problemas que vão surgindo. Parabenizo vocês pela iniciativa do podcast e agradeço mais uma vez o convite e me coloco à disposição. E se precisarem, acharem que eu posso colaborar de alguma forma, estarei com prazer à disposição. Fechado, professor. Muito obrigado. E é isso, e até o próximo episódio do Ginecologicamente Falando.